Olá! Está começando o último Dicas Uninove sobre a reforma ortográfica. Nos programas anteriores, nós vimos que o prazo de adaptação à nova ortografia é até o final de 2012. Também falamos que o motivo do acordo é facilitar a interação entre diversos países. Além disso, esclarecemos diversas mudanças relacionadas ao alfabeto, uso de letras maiúsculas, terminações e acentuação. Hoje vamos falar de um tema que ainda assusta muitos falantes do português, o hífen. Saber quando usar ou não esse símbolo que une elementos de palavras compostas é essencial. A reforma ortográfica trouxe novas regras e exceções, que podem ser conhecidas com um pouco de esforço. Acompanhe. Antes de entrarmos nas regras do hífen, é importante entendermos um pouco sobre dois processos de formação de palavras. Saber o que é prefixação e justaposição pode ajudar mais à frente quando formos analisar se palavras compostas possuem ou não o hífen. A prefixação ocorre quando adicionamos um prefixo a uma palavra ou radical. Assim, a partir de escola, podemos formar pré-escola. A partir de ativo, obtemos hiperativo. E a partir de responsável, irresponsável. O prefixo vem sempre no começo da expressão. Observe também que ele pode alterar o significado original, mas não possui sentido isoladamente. Já no caso da justaposição, ambos os elementos da composição são palavras independentes. Exemplos: guarda-chuva, primeiro-ministro e sul-africano. Entendeu as diferenças entre prefixação e justaposição? Então fica mais fácil lembrar que, pela nova ortografia, diversas expressões formadas por prefixação perderam o hífen. É o caso das palavras nas quais o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal diferente. Por exemplo, autoajuda, coautor e infraestrutura. Também não recebem mais hífen as palavras nas quais o prefixo termina por vogal e a próxima palavra é iniciada por consoante. No caso da consoante ser R ou S, ela deve ser dobrada. Exemplos: minissaia, autorretrato, ultrasecreto. Ainda nessa categoria estão as palavras que possuem encontro da consoante do prefixo com outra consoante da palavra. Como exemplos, podemos citar supersônico, supersecreto e hipertenso. E há também os encontros de consoantes e vogais, como superego, superatrasado e hiperinflação. Como você pode ver, a maioria das expressões formadas por prefixação perderam o hífen. Mas veremos mais à frente que há exceções. É importante lembrar também que essas regras são usadas apenas para palavras formadas por prefixação. As compostas por justaposição possuem outra lógica, felizmente mais simples. Além disso, há outros casos de expressões que perderam o hífen. Isso ocorre com locuções e expressões que possuem termos de ligação, como preposições, pronomes e conjunções. Exemplos: café com leite, dia a dia e Maria vai com as outras. Também não se utiliza mais o hífen em palavras nas quais o advérbio não atua como prefixo. Exemplo: não agressão, não governamental e não ficção. Há um tipo de palavra formada por prefixação que antes não possuía hífen e agora possui. São aquelas nas quais o prefixo termina por vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal. Exemplos: anti-inflamatório, arqui-inimigo e micro-ondas. Mas há exceções. As palavras que possuem os prefixos co, pré e re não devem receber hífen
mesmo quando seguidas por palavra com vogal igual. Exemplos: cooperar, pré-existente e reescrever. As palavras compostas por justaposição, ou seja, em que ambos os elementos são palavras independentes, mantêm o hífen. Por exemplo, guarda-chuva, pão duro e para-raios. Isso inclui palavras que indicam espécies de plantas ou animais, mesmo com termos de ligação. Exemplos: bem-te-vi, pimenta do reino, cravo da Índia. Apenas algumas palavras que perderam a noção de composição não aceitam hífen, como paraquedas, girassol e pontapé. Nós já estudamos as regras para a hifenização de termos formados por prefixação. Até agora, só vimos o uso do hífen naqueles que têm encontros da mesma vogal, no prefixo e na palavra seguinte. Mas agora você vai conhecer alguns prefixos que são exceções à regra, exigindo o uso do hífen. O hífen ainda é obrigatório em palavras formadas por diversos prefixos como além, aquém, recém, sem, ex, vice, pós, pré e pró. Exemplos: sem terra, ex-primeiro-ministro, vice-presidente, pré-escola e pós-graduação. Há ainda alguns casos de prefixos que exigem hífen apenas em certas condições. É o que acontece com mal, que apenas recebe hífen quando seguido de vogais ou das consoantes H e L. Assim temos mal-estar e mal-feito. Com os prefixos sub e sob, o hífen se mantém apenas diante de palavras iniciadas com R, B ou H, como subrepetício e subhumano. Com o prefixo bem, o hífen desaparece somente se o segundo elemento for derivado dos verbos fazer ou querer. Exemplos: bem feito e bem quisto. Como vimos, a reforma ortográfica possui diversas regras e exceções, principalmente para o uso do hífen. Mas não se desespere, o acordo afeta apenas uma pequena parcela das palavras usadas no Brasil. Boa parte das mudanças será assimilada com o tempo, o costume e a leitura. Também é importante ter acesso a boas fontes de informação sobre as novas regras. Sempre que necessário, acesse sites confiáveis, dicionários e gramáticas. Eu espero ter ajudado e desejo boa sorte no eterno aprendizado da língua portuguesa. Até a próxima!